Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não poderia deixar de fazer um vídeo como esse aqui, tá? Dar notícia e analisar isso, tá? Até porque a notícia, vocês já devem saber, em função de que existem muitos canais que trabalham com notícias, tá? Ligadas ao Inter. E então o Inter já publicou nota oficial demitindo o treinador Alexander Medina, tá? Então, assim, do ponto de vista da novidade, da notícia, eu não vou ser, vamos dizer assim, pioneiro, tá? Muito difícil, quando você trabalha com notícias, você ser pioneiro. Eu já consegui isso em alguns casos, mas nesse aqui não. Então, nesse aqui eu vou focar mais na análise da demissão, tá? Do porquê demitir o Medina e do que pode estar acontecendo com o Internacional daqui para frente. Ou seja, que treinador pode vir ocupar esse espaço, tá? Bom, então, como você sabe, Alexander Medina foi demitido, né? Ainda bem. Tá? Já foi tarde, era para ter ido muito antes. Tá? Foi uma decepção retumbante. Tá? Uma decepção retumbante. E, mesmo sendo pessimista em relação a essa contratação, que coisa que eu não fui. Eu era otimista, tá? Eu dei um voto de confiança para o treinador. Eu achava que ele poderia fazer um bom trabalho, dado que ele teve um bom início de carreira no Nacional e no Talheres. Realmente é um início de carreira, ou seja, eu já sabia, bom, se trata de um treinador inexperiente, um treinador que tem 3 anos, 3 temporadas e um pouquinho de carreira, e que vai pegar um clube como o Inter. Tá? Não é o Talheres, é outra situação, e o Nacional é um grande do Uruguai. Porém, se trata do futebol uruguaio. Tá? Condições uruguaias, contexto uruguaio. O Nacional, de fato, Nacional, Peñarol, e tem o Real, tem o City Torque lá, tem outros clubes que no campeonato uruguaio eles acabam se destacando, e no Uruguai não tem tantas equipes assim com força para enfim, se projetar no cenário sul-americano e disputar Libertadores e Sul-Americana, com reais possibilidades aí de avançar, de conseguir ter sucesso. Tá? Então ele sai de um cenário caseiro, porque o Medina é uruguaio. Tá? Ele sai do clube, que é o ambiente dele, a casa dele, porque ele jogou no Nacional. Terminou a carreira dele de profissional, jogador profissional no Uruguai. Foi para assistência, né, para ser assistente de treinador, auxiliar técnico, tá? E depois passou a ser treinador num grande clube do Uruguai. E aí teve uma boa campanha lá, teve números que chamaram a atenção. Tá? Do ponto de vista de gols, de saldo, de ofensividade e de campanha, realmente no Uruguai ele foi bem. No Talheres ele já teve números mais modestos, porém ele conseguiu no Talheres, que é um clube que não tinha grande ambição no argentino, ou seja, chegar numa final de Copa Argentina já era uma coisa fora das expectativas do Talheres, de Córdoba. Tá? Chegar em final é coisa para Boca, River, Vélez, coisa para clubes argentinos que a gente conhece, a gente sabe que tem história aí no futebol sul-americano, chegam em grandes competições. Tá? Poderia citar outros ali, mas não muitos. Tá? O futebol argentino, ele às vezes nos apresenta uma ou outra surpresa, mas fica muito nessa coisa de Boca, River, Vélez e às vezes aparece um Colón da vida. Mas enfim, não sai muito disso. Tá? Mas aí o que aconteceu? Lá na Argentina ele teve não só uma boa participação na Copa Argentina, que chegou na final e disputou com Boca, como ele teve uma boa participação no Nacional, na Liga Argentina por pontos corridos, como se fosse um Brasileirão. Ao invés do Brasileirão aqui nosso, é o campeonato deles de pontos corridos na Argentina. Só que lá eles têm abertura e clausura, tá? Porque eles copiam o calendário europeu. Tá? E ele terminou em terceiro lugar, coisa que para o Talheres também é algo inesperado. Tá além das projeções. Então, por causa disso, por causa desse bom start de carreira, o Internacional resolveu apostar nele. Até porque o Inter queria o futebol mais
ofensivo, propositivo, o Inter queria mudar a cara do grupo, né? E o Inter fez essa mudança do grupo. O Inter fez, ou seja, o Inter preparou um colchão para o Medina. Tá? Só que o Inter foi muito lento nas contratações. Tá? As contratações pedidas, né? Já que o Inter queria algo diferente, o Medina, ao conversar com a direção, deve ter dito: olha, se vocês querem algo bem diferente, algo mais ofensivo e propositivo, essa forma de jogar ela pode ser empregada. Porém, com esse grupo que eu vi, com esses jogos que eu vi do Inter no Campeonato Brasileiro, precisa mudar. Precisa de uma série de contratações para o Inter poder jogar assim. Precisa de volantes mais rápidos, tá? Mais intensos na tomada de bola, recuperação de bola, mais rápidos para jogar. Preciso de meia de ligação e preciso de extremas de velocidade. Tá? E, enfim, vai ser necessário isso, senão não tem como fazer. E aí o Inter foi em busca desses jogadores, conseguiu entregar alguma coisa para o Medina, mas não entregou com a velocidade necessária, e aí complicou. Só que, no caso do Medina, tem um desempenho aqui que, mesmo que as contratações não tenham chegado com a velocidade necessária, um desempenho muito aquém do esperado. Ou seja, tem treinador que com material humano inferior ao que o Medina tinha à disposição, consegue fazer muito mais. Tá? O Medina no Internacional foi uma decepção incrível. Tá? Fora daquilo que se imaginava. Nem no cenário mais pessimista, ou seja, eu tinha um cenário otimista, tá? Em relação ao treinador, achando que ele poderia, com o passar do tempo, conseguir empregar esse modelo de jogo diferente e que o Inter teria algum desempenho. Eu imaginava que a partir aí da 10º jogo nós já teríamos o Inter já com uma cara mais do Medina, alguns reforços à disposição e que o Inter poderia progredir. Tá? Até porque ele tinha extrema, ou seja, o Maurício joga de extrema, apesar de não ser um velocista, mas é um jogador criativo. O Tyson já foi extrema e consegue ainda fazer esse papel. Ele pode usar o Edenilson de meia, ele pode usar o Maurício de meia, ele pode usar o Bosquilha de meia, ele pode usar o Bosquilha de extrema, porque o Bosquilha já fez esse papel, tá? Quando ele jogava no futebol francês. Mesmo não sendo um jogador velocista, ele já fez esse trabalho. Tá? Ele tinha centroavante, ele tinha volantes novos, mais rápidos, tá? Volantes com características que atendiam ao que ele queria. Tá? Mais rápidos, mais eficientes na tomada de bola, bons passadores, tá? Que pudessem dar passe curto, passe longo, chute de fora da área. Ele teve tudo isso à disposição. Ele teve um lateral direito de seleção argentina, foi contratado e ele pôde utilizar. Na lateral esquerda complicou. Tá? Na zaga ele tinha zaga à disposição. E aí ele foi com esse material humano trabalhar. E o que ele conseguiu foi um desastre, um desempenho desastroso. Então vamos ver a campanha aqui do seu Alexandre Medina, né, para aquelas pessoas que defendiam e achavam que o Medina deveria continuar, que gostavam dele, que achavam que ele era muito promissor e que o Inter deveria manter esse treinador, porque, enfim, nós gostamos muito dele e tal, tudo bem. Vamos analisar então a campanha, tá? Para a gente ver com que realidade o Internacional se deparou e acabou tomando essa decisão. Tá? O Medina, à frente do Internacional, teve 17 jogos disputados. 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. 47% de aproveitamento. Aí você olha isso e você diz, não é tão ruim assim. Sim, mas aí nós vamos ver quem que o Internacional enfrentou. Né? Nesse primeiro quadrimestre, o que aconteceu com o Inter? Ele enfrentou quem? Ele disputou o Campeonato Gaúcho, que é o Campeonato Estadual. Ele disputou a primeira rodada da Copa do Brasil e foi eliminado. E ele está disputando a Sul-Americana, é o segundo jogo na Sul-Americana. Tá? Então, desses 17 jogos, tá? 17 jogos disputados, o Inter tem 17 gols, ou seja, como se fosse um gol por jogo. Só que o Inter sofreu 20. O Inter tem um saldo negativo de menos 3. Tá? O Inter enfrentou mais equipes do interior do Rio Grande do Sul do que equipes de fora. Então, o Inter, de todos esses jogos aqui, eu diria que... 1, 2, 3, 4... Eu diria que 13 jogos foi na nossa região aqui, no nosso regional.
foi campeonato gaúcho, realmente. Então, vejamos aqui. O Inter conseguiu a façanha de perder para times da Série D e Série C. O Inter perdeu de 3-1 para o Ipiranga de Erechim. O Inter perdeu de 3-2 para o São José. O Inter tomou 2-0 para o Globo, que é um clube de Série D numa Copa do Brasil, que é uma competição importantíssima, pelo que ela traz para o clube em termos de remuneração. Tá? Foi eliminado, tomando 2-0, merecendo tomar mais. Para o Globo, que é um clube que no Campeonato Potiguar vai mal. É um clube que na Copa Nordeste vem sendo goleado. Tá? Uma equipe muito fraca que no Campeonato Gaúcho dificilmente se classificaria para o mata-mata ali que teve nessa fórmula do gauchão, esse formulismo, que era fase de grupos, todos contra todos, e depois aí ficava 4 e semifinal e final. O Globo não conseguiria uma classificação aqui, seria praticamente impossível com o futebol que eles estavam apresentando. Tá? Inclusive o próprio presidente do Globo, dirigentes do Globo falaram que a ideia do Globo era realmente procurar enfrentar o Internacional e ter uma dignidade, ou seja, jogar fechadinho contra o Inter, mesmo jogando em casa, e especular contra-ataques e tentar fazer alguma coisa a partir daí. Tá? A perspectiva dos dirigentes já era negativa. Tá? E eles conseguiram ganhar merecidamente do Internacional. Tá? Ou seja, isso em qualquer cenário é terrível. Depois teve Grêmio, que está na Série B, Grêmio enfraquecido, ou seja, Grêmio mantendo alguns jogadores com dificuldade para contratar e contratar com qualidade porque o Grêmio está na Série B. A gente sabe que as equipes que estão na Série B, elas têm dificuldade. Não só por causa da questão financeira, mas porque muitos jogadores não querem, não aceitam jogar a Série B. Então o Inter pegou esse Grêmio, tá, que demitiu o treinador, que não estava bem, trouxe o Roger em pouco tempo de trabalho no Grêmio, ele conseguiu melhorar o Grêmio, ou seja, o Grêmio evoluiu em relação a si próprio, enfrentou o Internacional no mata-mata, tá, com o Roger com pouco tempo de trabalho, não tinha nem 2 semanas de trabalho, não tinha nem 10 dias de trabalho, ele já enfrentou o Inter no mata-mata e passou pelo Internacional num placar agregado de 3-1. 3-1. Tá? E o Grêmio desfalcado ainda, por cima do seu principal jogador, que é o Ferreirinha. Depois o Internacional foi para a Sul-Americana e jogou contra o famoso 9 de Outubro, que é um clube que está na vice-lanterna da Liga Nacional Equatoriana. Clube que briga para não cair no Equador. Tá? Na edição anterior, conseguiu fazer uma boa Liga Equatoriana e conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Mas, nesse ano, está brigando para não cair, está na vice-lanterna. E o Guairenha do Paraguai, que é uma equipe de metade de baixo da tabela, uma equipe que foi criada em 2016, portanto um time bastante jovem, o time com uma capacidade de investimento muito menor que a do Inter, e no entanto eles vêm aqui no Beira-Rio e conseguem um empate, 1-1. Tá? O Inter escapou até de perder esse jogo, o Inter teve mais chances, mas não fazia. E realmente não dava uma perspectiva muito boa. Para quem estava olhando o jogo, a perspectiva era difícil, era ruim. Tá? O nervosismo de todos os colorados olhando um jogo desse, né, Internacional e Guarenha, é que o Inter empatou num gol esquisito e que o Inter poderia tomar o segundo. Tá? Porque o Inter realmente não conseguia furar o bloqueio deles. Tá? E o Inter empatou com o Guairenha, complicando a sua situação no grupo da Sul-Americana, porque é o 9 de outubro, Guairenha, 9 de outubro, Equador, Guairenha do Paraguai, tem um time colombiano que disputa com o Inter, tá? A liderança nesse grupo. Porque sim, é necessário terminar em primeiro lugar nesse grupo para ir para a fase seguinte da Sul-Americana. Tá? E o colombiano, que é tido como favorito, junto com o Inter, ele já disparou em relação ao Internacional. Ele tem um empate e uma vitória. O Internacional tem 2 pontos, os colombianos têm 4. Ou seja, o Inter, para conseguir reverter esse quadro, vai ter que ganhar dos colombianos. Tá? E vai ter que torcer também para que nenhum desses times, mas é pouquíssimo provável que o 9 de outubro e Guairenha possam
conseguir vitórias e descolar e conseguir complicar e disputar com esse clube colombiano e com o Inter uma classificação, uma liderança do grupo. Tá? Realmente pouco provável pelo que a gente viu dessas duas equipes. Quais eram as características do time do Medina? Tá? Então, uma fragilidade defensiva gritante. Tá? Sem concentração em momento algum. A bola alta na defesa do Inter era um pavor. Tá? Foi assim desde o início do Campeonato Gaúcho e continuou na Copa do Brasil e continuou na Sul-Americana. Tá? Teve tempo para treinar, então ele teve pré-temporada, ele teve gauchão. Com o gauchão e eliminado da Copa do Brasil, você tinha um tempo curto para treinar, mas tinha algum tempo para treinar. Com a eliminação do Campeonato Gaúcho, o Inter teve 2 semanas, são 14 dias. Tá? Isso num calendário nacional, do jeito que ele é um oásis. Tá? Poucos treinadores têm isso para treinar e para poder fazer ajustes na equipe. Ele teve isso e não adiantou nada. O Inter continuou tendo problema na bola aérea defensiva, o Inter continuou sendo o time que se joga para frente, tá? Tenta fazer aquela tática que eu já expliquei para vocês, que é toque de bola, toque, até achar uma brecha e criar alguma coisa. Cruzar uma bola na área, chutar, enfim, criar uma situação de gol. Criar condições para o remate ou para a finalização. E se o time adversário bloquear e tentar sair, o Inter rapidamente fazer uma pressão na bola, tomar a bola de novo e aí voltar aos passes e tentar fazer a mesma coisa. Ou seja, tu empurra o time adversário para trás e tenta martelar até fazer o gol. Tá? Essa é a forma do Medina jogar. As linhas ficam adiantadas, a zaga fica muito na frente. Tá? A zaga às vezes chega a ficar no campo do adversário, ela chega a passar do meio campo. E o time fica muito exposto, ou seja, se o Inter dá esse bote para tentar roubar a bola do adversário, que conseguiu desmanchar uma jogada, o interceptou, se o adversário toma essa bola, o Inter tenta dar o bote e não consegue, o adversário escapa, o adversário tem uma situação muito favorável, que é lançar essa bola para jogadores que estão disparando em velocidade e pegar um amplo espaço que a defesa do Inter dá, porque o time está todo na frente. Então tem muito espaço nas costas do Inter para ser explorado. Tá? Então é aquela coisa do cobertor curto, ou seja, o Medina bota o cobertor bem na frente, mas fica o pé e a canela bem descobertos. Então você corre um risco. Toda vez que você não consegue retomar a posse de bola, você corre risco. E pode tomar contra-ataque, e o Inter tomou vários. Tá? Então, um sistema que não estava funcionando, tá? Um sistema que a forma de jogar ficou muito clara para a gente, mas que não estava funcionando. Fragilidade na bola aérea defensiva, uma marcação 100% zona, que para alguns jogadores complica. Tá? No Brasil a gente não costuma fazer isso. Tá? Isso é uma coisa que vem da Europa, isso é um estrangeirismo, uma marcação 100% zona. Aqui no Brasil se utilizou sempre mais marcação mista, ou seja, zona com alguns jogadores marcando individual. Tá? Se permitia a perseguição de alguns jogadores individual. Normalmente a marcação no Brasil, pelo nosso futebol, a nossa cultura, a nossa forma de jogar, tá? A nossa formação sempre foi assim, uma marcação mais mista, tá? Até porque a marcação 100% individual, isso não existe, tá? Isso não se coloca em prática no futebol. Tá? Se algum coloca, é a exceção da exceção da exceção. Tá? Eu nunca vi, sinceramente. Mas, enfim, então o Medina ele tinha essa forma de jogar, essa formação, esse 4-2-3-1, e ele apresentava isso. E ele insistia nisso mesmo dando errado. Mesmo dando errado, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Mesmo dando errado, ele insistia nessa questão. Tá? Nessa forma de jogar. Não conseguia consertar a questão da bola aérea defensiva. Tá? E mesmo, o que aconteceu? Quando ele tinha o David à disposição, ele botou o David para jogar do lado direito, do lado esquerdo, e botou o David para jogar centralizado. Ele testou as 3 coisas, 3 posições em que o David já jogou. Tá? O que aconteceu? Do lado direito o David conseguiu render, do lado esquerdo ele rende um pouco mais, parece que é melhor para ele jogar do lado esquerdo. E como jogador centralizado, ele também rendeu. Por quê? Porque ele já fez isso.
Tá? O Rogério Ceni já botou o David para jogar centralizado. O Vojvoda também já fez isso. E o que acontece? O David é um jogador que consegue construir, ou seja, ele não só sabe reter a bola, tá? Como ele sabe, ele tem recursos para driblar, ele tem recursos para se desvencilhar da marcação, para fazer uma jogada solo. Ele ajuda o Internacional a construir. Ele tem possibilidade de clarear uma jogada, dar um arremate no gol, tem um chute potente, chute bom, David. Então, é um jogador que, quando ele colocou, acabou sendo interessante. Tá? Ter um centroavante, um jogador centralizado, atacante centralizado, capaz de construir e capaz de também atacar o espaço da grande área. A gente via que nas jogadas do Internacional, o David sempre se metia dentro da área para tentar a conclusão. Então, além de ajudar a construir, ele atacava o espaço da grande área. E o David também, eventualmente, podia abrir e fazer um trabalho de um extrema. Porque ele tinha essa jogada, ele tinha facilidade para clarear uma jogada, bater no gol ou cruzar. E aí, como ele estava jogando centralizado, se ele abre um espaço e jogadores, percebendo essa situação, eles podem ser inteligentes o suficiente para entrar e atacar o espaço da grande área, porque tem uma lacuna deixada ali. Tá? Tem uma lacuna, o David sai e ele pode até arrastar o marcador junto com ele, e de repente se abre uma possibilidade de outros entrarem e atacar o espaço da grande área. Bom, isso foi interessante e ele começou a utilizar o David, dando para nós a nítida sensação de que o David seria mantido como titular ao invés do Wesley, em função daquilo que o Wesley entregava. O Wesley já tem mais dificuldade de construir. Ele é um jogador alto, forte, não tem grande mobilidade, não é muito ágil. Então, quando ele sai e vai pelo lado, dificilmente ele vai driblar alguém. Dificilmente ele vai fazer uma jogada solo, driblar e bater no gol. Então, o Wesley é um jogador mais centralizado, que faz pivô, que recebe a bola, protege bem a bola. Né? É difícil dos zagueiros derrubarem ele ou tirarem a bola dele. E ele espera o time chegar e joga com quem está chegando. E depois vai atacar o espaço da grande área. Tá? Só que nem sempre o Wesley está na grande área. Ele não é ágil, ele não é rápido. Então nem sempre ele está lá. Às vezes ele sai e não consegue chegar a tempo. E o Inter também ficava muito viciadinho em esticar a bola no Wesley. Por essa capacidade que ele tinha de fazer pivô. Tá? Mas o Wesley estava tendo dificuldade. Ele não conseguia ter vitória no jogo aéreo. Ele fez pouco gol. Ele estava se atrapalhando com a arbitragem, estava batendo nos jogadores, usando muito braço. E o juiz apitando falta, e ele tomando cartão, se complicando no jogo. Então, por esse jogo, pelo que o Wesley nos apresentou, realmente o David seria titular. Só que o David se machucou no jogo. Tá? Foi numa partida, não me lembro a qual, que a gente viu que o David sentiu a questão muscular posterior da coxa e parou. Então, sem o David à disposição, eu imaginava que ele fosse usar quem? O Alexandre Alemão. Porque o Alemão, ele tem essa característica do David, ele consegue construir. Ele é mais ágil, mais rápido que o Wesley, mas menos ágil e menos rápido do que o David. Tá? Mas ele consegue escapar da marcação, driblar, consegue dar bons passes, consegue fazer alguma jogada e consegue fazer até jogada de extrema. Ele já fez isso contra o Atlético. Que ele pegou, abriu, foi jogar do lado esquerdo e conseguiu arrastar, se desvencilhou de 2. E quando ele ia chutar, os caras tiveram que fazer falta nele, tiveram que trancar ele através da falta para ele não conseguir finalizar, gerando uma falta perigosa para o Inter. Tá? Fora a questão de que ele conseguia sim atacar o espaço da grande área, o alemão. Tá? Então ele não tinha aquele tamanhão todo do Wesley, tá? Um jogador de 1,82 m, o alemão, mais leve. Não é tão rápido e tão ágil quanto o David, não é tão talentoso para driblar, mas era um meio termo. Era um meio termo e se aproximava mais do que o David estava oferecendo para o Inter. Então eu achei que ele viria de alemão, mas não. Ele pegou e deixou o alemão no banco e insistiu com o Wesley Moraes. E insistiu com algumas coisas que eram assim. Quando o campo mostrava para ele que aquela mudança que ele fez dava certo, ele, em vez de repetir isso, ele anulava. Não, deu certo aqui nesse jogo, mas eu não vou repetir no próximo. Ou seja, eu fiz um 3-5-2 aqui contra o Atlético e funcionou bem.
nós tivemos uma boa vantagem em relação ao Atlético, que é campeão brasileiro, não vou repetir isso. Quando ele botou o Lisieiro na lateral esquerda contra o Grêmio, o time do Inter fez um bom jogo. Aí ele foi jogar fora de casa contra o 9 de outubro, ele tirou o Lisieiro da lateral. E botou o Mercado, que é zagueiro, na lateral esquerda. E o Mercado não consegue mais fazer lateral. Ele não tem mais velocidade, agilidade. Ele fica inseguro jogando de lateral. Porque ultimamente, de fato, ele tem sido um zagueiro. E é onde ele pode jogar. Ele não consegue mais jogar em outras funções. Tá? Então, por essas e por outras, tá, o seu Medina acabou caindo. Tá? E sim, sempre fui favorável e acredito que com um treinador mais experiente, com mais repertório, o Internacional pode ser arrumado. Tá? Um treinador pegando aí o Inter de onde parou, ele pode ser um Inter melhor do que vem sendo. Tá? Então esse, pessoal, Medina foi, ainda bem. Outro treinador virá. Parece que os nomes aí cogitados são Lisca. Outro nome cogitado é o Cuca. E, por incrível que pareça, é Thiago Nunes. Mas aí é por causa da opinião do Paulo Autuori. Tá? Mas esse nome Thiago Nunes não deve se criar em função do que ele fez aqui, trabalhando no Grêmio. Tá? Então é isso, pessoal. Esperemos aí para ver o que a direção vai definir, mas deve ficar entre Lisca, Cuca e o Odair Hellmann. Tem o Odair Hellmann também, mas eu coloco essa possibilidade como possível, mas difícil, porque tem uma cláusula de rescisão, o Inter teria que pagar, não é barato, para trazer o Odair. Tá? Então é isso aí, pessoal. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Tá? Sugestões, comentários são sempre bem-vindos. E é isso aí, até a próxima. Tá? E vamos ver o que esse Internacional nos apresenta em termos de mudança para os próximos jogos. Tá? Assume o rapaz da comissão técnica, que foi contratado agora há pouco, ele era do América Mineiro. Tá? Era um cara que trabalhava lá na América e muito elogiado pelo Lisca. Ele assume e vai ser um treinador interino. Tá? Então é isso aí, até a próxima. Obrigado.